Meu amigo, minha amiga do YouTube, operador do direito, seja um estudante, um bacharel, advogado, servidor. Eu sou Vanusa Mendes, eu trago conteúdo aqui semanal no YouTube e diário lá no Instagram, Vanusa Mendes Profa. Já te convido também para conhecer o meu site que está aqui embaixo. Nele você vai encontrar um link para você baixar uma ficha de atendimento, uma procuração, um contrato de acordo com a LGPD, tudo bonitinho. Basta você colocar seu e-mail que você usa diariamente, além de você conhecer o meu grupo de Telegram e meus produtos, meus cursos que eu faço. Bora lá falar um pouquinho da eletricidade, pessoal, aposentadoria especial, aquela aposentadoria que quando foi criada visava retirar o trabalhador mais cedo daquela atividade perniciosa, aquela atividade que lhe fazia mal, ou fazia mal, ou poderia vir até a ser um risco para sua integridade física. E é de um agente assim que a gente está falando hoje, do agente especial eletricidade, aquele agente que ele não é insalubre, vamos dizer assim, mas ele acaba sendo perigoso na medida em que um único contato com ele, dependendo da situação, pode levar ao óbito, pode levar a uma parada cardíaca, pode levar à falência de órgãos, é bastante complicado. Detalhe, meu esposo foi eletricista mais de 15 anos da vida dele. Hoje ele é advogado comigo, então eu sei bem os males. Tanto é que ele ficava até sem usar aliança, porque no trabalho não podia ter, obviamente, nenhum contato com nenhuma tipo de, perigoso. Pessoal, esse vídeo não busca exaurir o assunto, ele é complexo, mas te dá um norte quando você pegar um cliente que esteja exposto a agente nocivo eletricidade, tá? Quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente tem sempre o marco da Lei 9.032, lá de 95. Na doutrina, e uma parte da jurisprudência estende ao enquadramento até 97, quando é publicado o decreto 2197, que era o regulamento da Previdência na época, tá? Mas o INSS, ele reconhece até 1995, quando é publicada a Lei 9.032. E aí, nós tínhamos, então, nós temos a aplicação para enquadramento de dois decretos. O decreto 53831, que era por agente nocivo, e temos também o decreto 83080, de 79. O 53831 é de 64. Você fala, mas são decretos tão distantes um do outro, 64, 79. Mas depois disso, um outro decreto, 611, veio para dizer, acho que é no artigo 211, se eu não estiver enganada, que ambos os decretos anteriores que eu citei se aplicam concomitantemente desde 60 até a Lei 9.032, tá? Lá, então, nesse decreto 53831, lá no anexo, tinha a eletricidade como agente nocivo, não como enquadramento. Enquadramento por profissão é aquela profissão que está no quadro, nesse quadro do decreto, e então ela é aplicada, então ela é aceita pelo INSS só com a carteira de trabalho. No caso de agente nocivo, que é o próprio agente, não é a profissão, aí vai precisar de algum formulário da época, de algum laudo da época ou qualquer outro meio de prova da época, para que então seja reconhecido, tá bom? Lá então no anexo do decreto 53831, estava no código 1.1.8, eletricidade, operações em locais com eletricidade e condições de perigo de vida, e aí é considerado perigoso. E detalhe, pessoal, exigir uma tensão superior a 250 volts, tá? No próprio decreto 53831, também havia possibilidade de você enquadrar, e você vai encontrar na jurisprudência, como profissão, nesse item 2.1.1, quando trata da engenharia, engenheiro de construção civil, de minas, de metalurgia e de eletricista, como insalubre também. E aqui nesse item não traz, o que é bom, a voltagem mínima, só exige a profissão, tá bom? E aí eu trouxe até uma jurisprudência, pessoal, que é do TRF4. Nós sabemos que é um TRF bastante bom, tem um entendimento bem legal, bem bom mesmo sobre matéria previdenciária, entende a principiologia, entende a aplicação do direito social, mas não é todo o tribunal que aplica isso. Então é importante a gente conhecer
para poder até fundamentar nossos pedidos, mas conhecer a jurisprudência do nosso tribunal, do tribunal que a gente atua. Então, olha esse trechinho que eu destaquei desse julgado, que é de 2021. Até 28/4/95, é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional. A partir de 29/4/95, então, publicação da Lei 9.032, é necessária a demonstração da efetiva exposição de forma não ocasional, nem intermitente, a agentes prejudiciais da saúde por qualquer meio de prova, a contar de 6/5/97, publicação então do decreto 2197, a comprovação deve ser feita por formulário padrão, embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. Até 28/4/95, possível enquadramento de atividade de eletricista como especial pela categoria profissional, em conformidade com o Código 2.1.1 do Código do quadro anexo ao decreto 53831. Pessoal, então aqui está dizendo bem claramente, tá? Na via administrativa, o INSS não vai enquadrar, tá? Não vai reconhecer. Quando a gente fala enquadrar, é reconhecer. E detalhe, tá, pessoal? A reforma da Previdência, ela altera sistematicamente, assim, ela destrói praticamente o Instituto da Aposentadoria Especial. Porque eu falei para você que a natureza jurídica buscava, então, prevenir, tirar esse trabalhador do mercado de trabalho antes. E com a reforma, ele passa a ser uma espécie de indenização, na medida que impõe uma idade mínima. Nós temos uma regra do artigo 19 da Emenda Constitucional 103 e a regra do artigo 21 da Emenda Constitucional 103. Um é para quem já estava filiado, já estava em algum momento contribuiu antes da reforma, e outro para quem se filiar depois. Depois você dá uma lida. E no artigo 25 da mesma Emenda Constitucional 103, traz lá que conversão de tempo especial em comum. O tempo especial, ele tem lá a peculiaridade de ser menos tempo para aposentadoria, concorda? Só que se eu transformar ele para aposentadoria especial, acaba que esse tempo fica maior. E é assim, por exemplo, no caso do homem, 1,2 para atividade de 25 anos. Então, cada ano é 1,4 para o homem, 1,2 para a mulher, tá bom? Então, é muito importante você entender que até 95 é mais fácil. O problema é que 95 está muito longe, tem já 29 anos, né, 28 anos, então fica mais difícil encontrar pessoas nessa situação. Mas elas existem, a vida contributiva de uma pessoa muitas vezes, vai lá décadas, né, tá bom? E acima o decreto, desde o decreto 53831, então, quando é por agente nocivo, exige uma atenção acima de 250 volts. E aí eu já comentei até que mesmo o decreto seguinte, o 83.080, não mencionando, ele é válido por conta da disposição do decreto 611, tá? Dos agentes prejudiciais de saúde, frios, eletricidade, radiação não ionizante e umidade. Aqui, pessoal, é a IN. Deixa eu fazer um adendo. Não é DL, tá? É só D. Então, tá errado aí. Não é decreto-lei, é decreto só. Eu coloquei errado, mas você já entende aí que é decreto, tá? Dos agentes prejudiciais de saúde, frio, eletricidade, radiação. Aqui é o que a IN diz, pessoal. Olha o que a IN diz. Para as atividades com exposição a agentes prejudiciais à saúde, frio, eletricidade, radiações não ionizantes e umidade, o enquadramento somente será possível até 5 de março de 97. Então, data da publicação do regulamento da Previdência da época, o decreto 2172. Pessoal, muito importante entender como é que a jurisprudência entende algumas questões. Esse tema 210 da TNU decidiu que para aplicação do artigo 57, parágrafo 3º da 8.213, a tensão elétrica superior a 250 volts exige-se probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem e da prestação do serviço, independente do tempo mínimo de exposição. Pessoal, existem agentes que eles precisam de um tempo para ter os efeitos nocivos. O ruído é um deles, né? Ruído tem lá o NEM exatamente para poder ver na carga horária da toda a jornada de trabalho qual é a exposição, qual é a efetiva exposição. Uma hora menor, menos horas, se o ruído for mais alto, a pessoa não aguenta, ela sujeita-se a menos tempo antes que ela tenha efeitos nocivos na saúde dela. A eletricidade é um agente perigoso, isso quer dizer que não existe uma jornada de trabalho que vai impor um risco maior ou menor. A pessoa pode, no primeiro dia de trabalho, no primeiro minuto, por algum até uma imprudência talvez,
sei lá, colocar a mão em alguma coisa e ser eletrocutada. Então, não é pelo tempo, mas é pela probabilidade da exposição. E o decreto 3.048 também fala que exposição permanente é aquela que é indissociável. Ou seja, não tem como exercer a atividade de eletricista sem mexer com eletricidade, né? É um contrassenso. Então, não precisa se preocupar com o tempo, mas trabalhe sempre a questão tanto da TNU quanto também aqui, ó, o tema repetitivo 534 do STJ, que fala que as normas regulamentadoras, as NRs, que estabeleçam casos de agentes e atividade nociva à saúde do trabalhador, são exemplificativo, pessoal, podendo ter tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro. Ou seja, não tinha previsão nos decretos, a partir do 53831, não tem problema. Continua sendo nocivo, pode então ser provado porque o rol é exemplificativo, tá? Aqui tá um pedaço de um PPP que eu peguei para vocês. Uma questão muito importante, pessoal, é a questão do EPI eficaz, tá? Analise sempre quais foram os EPIs, o CA do EPI, né? Existe lá vários EPIs, o próprio macacão, a bota, muitas vezes, pessoal, o capacete também, tá? Porque a pessoa geralmente pode trabalhar em altura. E lembrando que os dias mais úmidos, a quantidade de suor, várias coisas podem interferirem no risco ali do agente nocivo perigoso de eletricidade. Por isso que eu tô te dando uma deixa aqui para você ir mais a fundo no teu caso concreto aí e entender a realidade. Por que eu coloquei o tema 1209, que é o tema do vigilante, que não tem nada a ver com eletricidade? Porque eu creio que nós teremos aqui repercussão na área com relação à aposentadoria especial também na eletricidade. Por quê? Quando se julgou o tema 1031 do STJ com relação ao vigilante, ficou estabelecido que era possível, então, né, o reconhecimento da atividade, desde que demonstrada o perigo, né, e mesmo após 97 e, inclusive, após a emenda constitucional 103. Houve repercussão geral, o STF vai julgar a questão, tá lá esperando o julgamento, e eu entendo que muito provavelmente vai resvalar também na questão da aposentadoria com relação à eletricidade. Porque, veja, lá no tema do vigilante não se trata de profissão, enquadramento profissional não existe mais. O nome vigilante ficou porque o caso concreto é de um vigilante, mas o que está sendo analisado lá é a questão do perigo. Se o perigo pode ser reconhecido a partir de 97, se ele pode ser reconhecido a partir de 2019. Bem verdade que na questão do vigilante tem a questão da arma de fogo, com ou sem arma de fogo, que foi o que o STJ decidiu. Mas aqui não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o risco à integridade física. A emenda constitucional 103, ela tirou lá do artigo 201, parágrafo 7º, a expressão risco à integridade física. Nós nunca tivemos uma lei complementar tratando do risco à integridade física. Sempre foi pautado nesse trecho da Constituição. Com a emenda constitucional, isso foi retirado do texto. E então, é isso que o STF vai decidir. Sempre trabalhe o melhor possível o caso no administrativo, tá? Com todos os documentos que você conseguir reunir em relação àquele caso concreto. Inclusive, se for o caso, não conseguir o PPP, com laudos por similaridade que você obtém em bancos de laudo na internet, no Google. Seja lá no banco de laudos da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, como no banco de laudos da OAB Santa Catarina e outros que estão sendo criados, tá bom? Pessoal, a ideia é trazer para você conteúdos que agreguem aí, que te estimulem a estudar mais. A gente precisa estudar, é o estudo que vai me levar mais longe, pode ter certeza, eu sou prova disso, tá? Ó, não deixa, aliás, acessa aqui embaixo o site e você vai encontrar o link para você participar do evento ao vivo dos dias 22 de setembro ao dia 2 de outubro, que nós vamos trazer aí 4 aulas ao vivo de muito conteúdo enriquecedor, serviços e benefícios que você já pode vender a partir dessas 4 aulas. Nós vamos te dar esse conteúdo gratuito, você vai se inscrever, é totalmente gratuito, totalmente online. Aqui também, embaixo no meu link, você vai encontrar o grupo para o meu Telegram, para baixar documentos meus e acessa todo o meu conteúdo. Um grande abraço, já se inscreve aqui, vai lá no Instagram depois e me segue lá também. E se você puder, compartilha com seus amigos esse vídeo que você vai me ajudar. Um abraço, Deus te abençoe.